Olá, meninas, meninos, boa tarde para vocês. Tudo legal? Gente, seguinte, hoje a gente vai falar de classificação dos seres vivos, tá? Bom, o que é um ser vivo? Ser vivo é algo que apresenta algumas características, né? Corpo formado por células, metabolismo, ciclo vital, entre outros. Só que os seres vivos, quando a gente fala seres vivos, a gente está falando de algo muito amplo, uma variedade, uma biodiversidade enorme. E aí, para a gente entender melhor, a gente precisa classificar, né? Foram criadas algumas maneiras, foram inventados alguns critérios para que a gente possa, então, fazer essa tal classificação dos seres vivos. Então, o que a gente vai ver hoje é uma das formas de classificar, a forma mais conhecida, tá? A forma mais tradicional, que é a divisão em reinos e aí depois subdivisões, né? As subdivisões a gente vê depois. Então a gente tem reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros, espécies. Um reino é formado por vários filos. Um filo é formado por várias classes e assim sucessivamente. Mas hoje a gente vai falar mais especificamente dos reinos, que são esses grupos bastante amplos, bastante biodiversos. Então, essa classificação mais tradicional pega os seres vivos e divide em 5 reinos: o Monera, o Protista, o Fungi, o Vegetal e o Animal. O Monera é o mais simples e no animal estão os organismos mais complexos. No reino Monera, a gente observa a presença de organismos procariontes. O que é isso? Formados por células muito simples, né? Células pouco desenvolvidas, pouco especializadas. Existem, no reino Monera, organismos formados por uma célula só, unicelulares, mas também existem formados por mais de uma célula, que são os pluricelulares. Existem organismos autótrofos, são aqueles que produzem seu próprio alimento, e os heterótrofos, aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento, por isso tem que buscar esse alimento no ambiente, tá? Aí a gente depois vai ver, né, quem são os autótrofos e quem são os heterótrofos. Aqui a gente tem um desenho esquemático de um organismo do reino Monera, um organismo unicelular formado por uma célula muito simples. É uma célula procariota, não tem núcleo individualizado, não tem organelas no citoplasma. Nesse caso aqui, a gente está vendo um tipo de bactéria. E nesse caso aqui, a gente está vendo um tipo de cianobactéria, né? Lembra que são desenhos, né? O desenho de uma bactéria, o desenho de uma cianobactéria. A diferença de um para o outro é que esse aqui consegue fazer fotossíntese e o outro não. Está escrito ali, né? Membrana fotossintética, tá? É o local, no caso da cianobactéria, onde acontece o tal processo da fotossíntese. No reino protista, a gente já vai ter organismos eucariontes. Então, do protista para frente, todos são eucariontes. O que é eucarionte? Formado por aquela célula mais complexa, célula mais especializada, com núcleo individualizado e com organelas no citoplasma. Existem unicelulares, formados por uma célula. Também existem pluricelulares, formados por várias células. Também existem autótrofos, também existem os heterótrofos. No caso dos autótrofos, são as algas, que podem ser unicelulares ou pluricelulares. E no caso dos heterótrofos, são os protozoários, esses todos unicelulares. Aqui a gente tem um desenho de um protozoário, tá? Nesse caso aqui, mais especificamente, é um protozoário que a gente chama de ameba. Então a gente tem, ó, o núcleo individualizado, organelas no citoplasma. Então já é uma célula mais complexa do que a célula formadora da bactéria. Aqui a gente tem tipos diferentes de protozoários, tá? Então mais tarde nós vamos ver essa classificação. Mas olha os desenhos, né? Você percebe que eles são estruturas diferentes.
aqui a gente tem uma alga protista, tá? Então, ó, tem ali os cloroplastos, onde acontece a fotossíntese, que a gente não vê nos protozoários, mas também tem núcleo individualizado, também tem organelas no citoplasma. Então, aqui, um desenho de uma alga unicelular. Algas unicelulares podem ter formatos diversos, tá? E tem algumas parecem umas esferas, outras parecem uns bastões, outras uns bastões com as extremidades mais afiladas, outras já são mais em forma de um cubo. Então tem tipos diversos, muito diferentes de algas unicelulares. Aqui a gente tem já as algas pluricelulares, tá? Então aqui parece uma planta, né? Mas não é uma planta, tá? Isso aqui são diferentes tipos também, desenhos esquemáticos de diferentes tipos de algas. Repara que também tem cores diferentes, tá? Nem toda alga é verde, né? Tem ali, ó, um tom mais avermelhado, um tom mais pro roxo. Algumas têm um tom marrom, né, que não estão aqui. Então também pertencem ao reino protista. No caso do reino fungi, a gente eucariontes, tem organismos eucariontes, né, como eu falei, de protista para frente, todos são eucariontes. Existem também unicelulares e pluricelulares, só que agora não tem mais autótrofo. Todos os fungos são heterótrofos, todos eles, tá? Aí a gente tem como os unicelulares, a gente pode falar das leveduras, que a gente também depois, mais tarde, vai falar, mas para a gente começar a lembrar, né? O fermento de padaria é formado por fungos, leveduras, e existem também os pluricelulares, esse a gente conhece, são os cogumelos, tá? Como, por exemplo, cogumelo comestível, né, o champignon, e aqueles cogumelos que aparecem também, às vezes, no chão ou em cima de um galho de árvore caído no chão, né, que está apodrecendo, a gente pode observar o surgimento, o desenvolvimento de algumas formas de cogumelos. Aí aqui a gente tem leveduras, né? Então tem um formato aqui diferente também, né, de algumas leveduras, tá? Beleza? Aqui são 3 tipos, né? Só que existem mais ainda. Aqui a estrutura do corpo de um cogumelo, né? Repara que são várias hifas, tá? O corpo do cogumelo é tudo isso que você está vendo, desde a parte lá de baixo até a parte lá de cima. A parte de baixo do corpo do cogumelo normalmente fica sob a terra, embaixo da terra, e a gente só vê a parte de cima. Só o corpo do cogumelo não é só a parte de cima, tá? É tudo isso que a gente está vendo, ó, acima e abaixo do solo. Aqui tipos diferentes de cogumelos, né? Várias formas de cogumelos. Existem outras também, tá? Que não estão todas, claro, mas várias formas de cogumelos aqui, alguns coloridos, outros não. Alguns comestíveis, inclusive, e outros não, porque são venenosos, né? A gente comendo, a gente pode ter intoxicação, tá? Pode até passar muito mal, tá? Então, a gente não pode comer qualquer tipo de cogumelo. Precisa saber qual tipo é comestível ou não. No reino vegetal, a planta é a mesma coisa que vegetal, todos os organismos são eucariontes, todos são pluricelulares, e a grande maioria, existem algumas poucas exceções, são organismos autótrofos, fazem também fotossíntese, tá? Aí aqui, como a gente já sabe, são as plantas em geral. E a gente pega o reino vegetal e hoje a gente pode, de uma maneira mais simplificada, dividir o reino vegetal em 4 grandes grupos. As briófitas, que são os mais simples, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Então, nessa sequência, as briófitas, os mais simples, as angiospermas, as mais evoluídas. Também nós vamos falar deles posteriormente. No caso do reino animal, eucariontes, pluricelulares e todos, sem exceção, heterótrofos. Não conseguem produzir o seu próprio alimento, precisam buscar esse alimento no ambiente. Aí aqui
um esqueminha também, né, de uma filogenia do reino animal, tá? A esponja do mar, água-viva, vários tipos de vermes, caramujos, minhocas, aí ali os artrópodes, estrela do mar e a cobra. Então, a esponja do mar é um porífero, a água-viva é um quinidário. Vermes existem dois tipos, os plateumintos e os nematóides. Caramujos são moluscos, minhocas são anelídeos. Dentro de artrópodes, a gente tem insetos como mosca, mosquito, barata. A gente tem aracnídeos como a aranha, o escorpião. A gente tem crustáceos como o camarão e o siri. Aí depois vem a estrela do mar. A estrela do mar é um equinodermo. E aí vem os cordados, vertebrados. Ali tem a cobra, que é um réptil, mas também tem outros, né? São os peixes, são os anfíbios, são os répteis, como a cobra, são as aves e são os mamíferos. Todos esses fazem parte do reino animal. São os filos do reino animal. Lembrem, gente, que os vídeos eles são colocados lá no Facebook, mas com link para o YouTube. Tá? Então você vai lá, depois vê no YouTube. Aí esse é um canal que eu criei no YouTube, um canal didático, né? Lá eu só vou colocar os vídeos, né, as videoaulas. Tem outras videoaulas lá, se vocês quiserem assistir. Se quiserem receber a informação que tem vídeo novo, vocês podem se inscrever no canal e aí vocês vão recebendo isso. Claro que é só se você achar por bem, tá? Na próxima aula, na quinta-feira, eu vou colocar os exercícios. Então é importante que vocês assistam o vídeo, que os exercícios eu coloco são de fixação do videoaula. E na outra, né, próxima semana, aí videozinho novo para vocês assistirem, tá, gente? Lembrem que tá na hora de ficar em casa ainda, não tá na hora de ir pra rua, tá? Só vai pra rua mesmo em caso de extrema necessidade, é muito importante ficar em casa. A gente está toda hora falando, né, mas acho que todo mundo já sabe, essa pandemia não está controlada, tá? Ainda não tem controle, ainda tem muita gente ficando doente. Então, por favor, permaneçam em casa. Legal, gente? Uma boa tarde. Tudo de bom para vocês.